Pessoal, a última questãozinha da nossa revisão, acho que é a questão que pode confundir um pouco mais, mas ela é bem tranquila também da gente resolver. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre redesenhamento de circuito, tá? Porque, como nesse caso aqui acontece, né, a gente não consegue identificar muito bem quem é que está em série e quem é que está em paralelo, né? Então, o que a gente pode fazer é abrir o circuito e deixar mais tranquilo da gente observar esses potenciais aí, tá? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: a resistência equivalente R entre os pontos P e Q, são esses aqui, em ohms da combinação de resistores mostrada na figura é de quanto? Então, primeiro que a gente tem que fazer é descobrir se esse sistema está em paralelo ou se ele está em série, né? De cara a gente já consegue ver aqui que ele está em paralelo, porque a gente tem fios diferentes, ó. Só da gente encontrar um nó aqui, a gente já descobre que ele está em paralelo, né? Mas se tiver um circuito mais complexo, né, a gente pode sim traçar estratégias para a gente conseguir ver se o circuito está em série ou paralelo. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar só esse daqui, que eu estava fazendo outra questão e deixei aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar esse ponto aqui, ó, que tem um nó, de ponto A. Vou chamar esse ponto aqui de B. Esse ponto aqui eu vou chamar de C. Esse aqui eu vou chamar de D. E a gente vai ver quais são os pontos, né, que os resistores estão ligados. Então, primeiro eu vou desenhar aqui o ponto P, depois a gente vai desenhar aqui o ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D, e por último o ponto Q. Tranquilo? Então, primeira coisa, a gente vê que tem um fio, né? Esse fiozinho aqui, ó, ele tem um desenho um pouco diferente. Tem um vão aqui passando como se fosse por cima dele. E é literalmente isso que acontece, né? Quando o desenho tá desse jeito, a gente fala que os fios não estão se tocando, né? Passam um por cima do outro. Então, o ponto A, ele tá sendo ligado diretamente no ponto C, ó. Então, a gente traça aqui outro fiozinho no ponto A para o ponto C. E o ponto B também está ligado no ponto B, ó. Ponto B com ponto D. Ele está passando por baixo, né? Então, aqui a gente tem também outra ligação, né? Do B para o D. A gente liga aqui em cima. E agora a gente vê quais são os resistores, né? Onde é que eles estão ligados no circuito, né? Então, aqui primeiro, a gente vê que o primeiro resistor, ele está ligado entre os pontos A e B, então ele vai estar bem aqui. E o outro vai estar entre os pontos C e D, né? E agora o que é que a gente faz, né? Para a gente associar. Esse daqui vale 10, esse aqui vale 20. Para a gente associar, ó, esses pontos que não tem nenhum resistor entre eles, né? A gente fala que são pontos que a gente pode até apagar do circuito, né? Então aqui o ponto vai embora. Então aqui não tem nada. E aí o que sobra, basicamente, né, é o seguinte: a gente vai ter, na verdade, gente, esse ponto aqui que eu acabei de apagar, né, ele nem deveria estar aí. Porque o ponto B e o ponto C, ó, eles não estão ligados, né? Então, essa parte aí do circuito, ela não vai existir, né? Então, aqui é isso mesmo. Então, o desenho redesenhado, né, ele fica desse jeito. E aí, é basicamente a gente poder pegar aqui o ponto P e o ponto Q, e aí vai passar um resistor por cima e um resistor por baixo, né? Então aqui a gente vai ter o de 10 e aqui a gente vai ter o de 20. Então a gente pode fazer o equivalente deles, o produto pela soma, né? Então vai ser 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20. Aqui vai dar 200 e aqui vai dar 30, cortando 0 com 0, né? A gente tem um equivalente de aproximadamente 6,67 ohms, marcando no gabarito o item B. Essa parte que eu fiz aqui de redesenhar o circuito, né, não seria necessário aqui, porque aqui a gente já vê, ó, que eles estão em fios diferentes, né? Então aqui a gente já deduz que eles estão em paralelo. Mas se fosse um circuito mais complicado, que tivesse mais resistores, seria necessário sim a gente redesenhar o circuito, né, traçando os pontos aí e vendo quais pontos não estão ligados, como foi o caso aqui do ponto B com C, né? Então não tem fio aqui.
Se tivesse por acaso um fio aqui, né, por exemplo, a gente teria um que a gente chama de curto-circuito, né, porque a corrente ela ia vir aqui do ponto B, ó, ponto P, ela ia passar aqui por baixo, né, ela sempre vai escolher um caminho de menor resistência, e aí elas não iam religar nenhum dos resistores, né, então se o fio aqui tivesse do ponto B para o C, o circuito entraria em curto-circuito, mas como ele não existe, né, a gente vê que os dois resistores ficam sim funcionando, tá certo? Então, nesse caso aqui você poderia sim ter feito direto, né? Somente essa pontinha aqui que eu fiz embaixo do resistor equivalente daria certo do mesmo jeito. Eu quis mostrar essa outra forma só para vocês terem noção de que essa técnica de redesenhar o circuito serve para diversas ocasiões, tá? É isso, boa prova. Qualquer dúvida a gente vai estar aqui para poder responder vocês.